noite, pessoal. Boa noite, Boa professor. Seja noite. bem-vindo. Muito obrigado aí pela nossa recepção, né? Muito Imagina. obrigado a todos os alunos que estão aqui conosco nessa noite. E vamos lá, vamos aprender, vamos falar um pouquinho mais, né? Trocar experiências, né? O tema hoje é bem bacana. O tema de hoje a gente vai tratar, a gente vai falar sobre um pouco do nosso objetivo, né? Enquanto profissionais, que é a gente aprender a como que eu consigo procurar, encontrar clientes, né? Talvez criar aquilo que a gente ouve no mercado de uma forma muito comum, que são aqueles leads, indicações, etc. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai, claro, tratar um pouco sobre como a gente, legal, conseguiu o lead, o contato. Então tá, o que que eu vou falar, né? O que que eu vou dizer, o que foco eu deveria ter, né? Para poder então vender esses projetos ou essas propostas de projetos e, claro, vamos abordar depois também a questão de que seriam aí os alvos, né, de dados, de tudo que a gente precisa para poder pegar. E para isso, é claro, não estou aqui sozinho, né? Eu trouxe do nosso lado aqui, da Verot, eu trouxe pessoas aí que são exatamente os especialistas destas áreas, né? Então, conosco aqui hoje nessa noite, tá em primeiro lugar, que vai tratar para vocês exatamente essa parte comercial, essa parte de leads. Está conosco aqui a Marcela Persinotti, ela é publicitária, ela é head da Verut em toda a questão ali de comercial, auxílio em marketing, propaganda, e é ela que vai falar para vocês exatamente sobre isso. Está conosco também o Felipe Lopes, ele é um dos sócios da Verut e ele é a pessoa que está diretamente ligada nessa questão de, como head de operações, poder fechar contratos, propostas, ou como abordar clientes, e ele vai dividir isso com vocês também. E, claro, para encerrar com chave de ouro, está conosco aqui também o Douglas Polessi, que é administrador, e ele é o nosso responsável pela área de sucesso do cliente. E ele vem falar exatamente disso. O que que a gente precisa buscar e fazer? Sem dúvida alguma, vocês, alunos BSSP, muitos aí já, né, formados há algum tempo, têm experiências para relatar, para contar, conhecem às vezes algumas partes do que a gente vai abordar nessa noite, mas o importante é realmente, né, trazer essa reflexão de todo o fluxo, que seria aonde eu posso procurar, né, em que conjuntos eu posso procurar meu cliente, trazer para vocês também essa visão, né, ou melhorar um pouco essa abordagem, o que a gente deve tentar hoje, né, nessa época de nova turbulência, né, tributária da reforma e, claro, depois mostrar ou a gente trocar ideias do que é ser assertivo em verificar o que o cliente possui de oportunidades verdadeiras e, claro, poder ser mais assertivo em propostas, em projetos, né? Principalmente porque você precisa avaliar do seu lado, envolvendo o seu time, né? O que você tem de capital humano, tanto com conhecimento como até com mão de obra, porque às vezes até você tem um time muito formado, muito bem expert no assunto, mas muitas vezes a gente está lotado. E aí o jeito, o que que você faz? Ou você aumenta o seu staff, ou outro caminho, que é o que nós às vezes tentamos ajudar, otimize o seu processo, torne ele mais rápido, mais dinâmico, ou seja, você consegue muitas vezes com o mesmo staff, o mesmo headcount de funcionários, colaboradores, se executar um número maior de trabalhos, principalmente se você for mais assertivo naquelas oportunidades que vão ser mais rentáveis. Legal? E agora eu vou chamar esse time, né? Um de cada vez para a gente ir abordando. Estamos de olho aqui no chat, então quem tiver dúvidas, perguntas, pode colocar por ali. E sem dúvida alguma, no final nós vamos abrir aí um espaço para todos poderem, né, contar, divulgar, porque tenho certeza que aqui todo mundo lida com isso no seu dia a dia. Então, para falar conosco primeiro aqui sobre a parte de prospecção ativa de clientes, eu convido a Marcela Persinotti, a nossa head comercial, para abordar com vocês essa problemática que é encontrar clientes, localizar esses caras, né? Ou nem clientes, né? Possíveis clientes e principalmente às vezes converter melhor os clientes que já estão dentro. Marcela, muito obrigado pela presença. Por favor, com você a palavra. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Vitor. Bom, meu nome é Marcela Persinotti, eu sou formada em Publicidade e Propaganda com ênfase em Marketing na PUC Campinas e há quase 3 anos eu atuo como head da área comercial da Verity, né?
E parte fundamental do meu trabalho hoje aqui, como responsável da área comercial, é identificar os principais desafios enfrentados por contadores e advogados que atuam nessa área de recuperação de créditos. E, curiosamente, um desafio comum que surge em muitas das conversas que eu tenho com esses escritórios diversos, né, de diversos tamanhos, é a questão da prospecção de cliente. E quando eu falo sobre essa prospecção de cliente, eu quero deixar claro que eu não estou me referindo apenas à captação de novos clientes, mas a prospecção também envolve uma boa exploração e abordagem da carteira já existente, né? Até porque muitas vezes nós podemos encontrar grandes oportunidades dentro da nossa própria base de clientes que já confiam em outros serviços oferecidos, mas ainda não conhecem o potencial da recuperação de créditos tributários. Então, pensando nisso, eu preparei essa apresentação com alguns insights que eu considero que são práticos e não muito técnicos, né? Afinal, como eu disse, eu não sou uma tributarista, mas que eu considero que são valiosos para aprimorar a prospecção, né? Eu espero que essas dicas que eu trouxe aqui hoje, com muito carinho, ajudem a expandir as estratégias e a descobrir novas oportunidades, tanto fora quanto dentro da sua base de clientes, tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos aí. Vamos começar. Bom, a primeira dica que eu trago aqui para vocês é a definição estratégica de mercado, né? Então, eu quero que vocês imaginem, assim, imagine um contador e um advogado que ele tem uma vasta experiência no setor automotivo, por exemplo, né? Então, quando ele decide focar exclusivamente em uma empresa desse segmento, ele utiliza, né, o seu conhecimento especializado para construir uma reputação sólida e confiável. Essas abordagens estratégicas, elas não só facilitam a prospecção, mas elas também maximizam as chances de sucesso, alinhando as suas competências diretamente às necessidades do mercado-alvo. É importante ingressar também no mercado com uma proposta forte e bem definida, né? Então, demonstrar preparo e confiança desde o início não só fortalece a sua autoconfiança, mas ela também transmite uma segurança e credibilidade aos potenciais clientes. Então, nesse cenário, né, agora vinculando um pouquinho a Verity, né, nesse cenário, a tecnologia ela desempenha um papel fundamental em oferecer agilidade, precisão, segurança, tanto na abordagem quanto na execução de serviços, né? Porém, é importante dizer que, embora eu esteja falando aqui sobre focar em um nicho específico, não significa que eu esteja dizendo que você deva se restringir a ele por um tempo indeterminado, tá? Então, muitos profissionais que eu converso diariamente, eles iniciaram a trajetória focando em segmentos específicos, ou então em empresas de pequeno porte, ou simples nacional, para que pudessem estabelecer uma autoridade, uma segurança, e gradualmente eles foram expandindo os seus serviços conforme a sua equipe e a sua experiência foram crescendo. Então, esse enfoque inicial permite que você se torne referência no seu campo, né? E aproveita ainda da força das recomendações dentro do setor. Porque muito provavelmente os profissionais ali, eles acabam tendo contato com outros profissionais que têm uma empresa do mesmo segmento e acabam comentando que fizeram um trabalho de recuperação de crédito com um determinado profissional, que ele conseguiu resolver essa questão. Então, isso, o marketing boca a boca, né, eu arrisco dizer que ainda é a melhor forma de divulgação, isso se não for para sempre a melhor forma de divulgação, né? Mas é uma forma onde as pessoas já chegam mais confiantes para receber o seu trabalho, tá? A segunda dica que eu trago aqui é em relação ao marketing direcionado e eficaz, porque mostrar conhecimento e se conectar com o seu público-alvo de maneira eficaz são passos que eu considero que são essenciais para atrair novos clientes e expandir seu escritório. Então, falando aqui de algumas ferramentas que também não é segredo para ninguém, né? Que eu acredito que todos vocês conhecem, o LinkedIn. O LinkedIn, ele tem a vantagem de, a facilidade de fazer com que vocês consigam se conectar com decisores e consigam demonstrar esse impacto, né, do serviço que vocês estão oferecendo. Então, quando você utiliza o LinkedIn, você consegue estabelecer conexões diretas, tanto com gerentes fiscais, controllers de grandes empresas, e essa plataforma, ela é uma plataforma profissional e ela é essencial para construir uma reputação sólida e consolidar a sua imagem como especialista em tributação, né? Então, manter-se sempre ativo, com postagens regulares, compartilhando insights,
participando de discussões que são relevantes, acaba sendo uma prática que fortalece essa autoridade e atrai potenciais clientes que buscam conhecimento especializado. Até porque, provavelmente, para quem utiliza, né, o LinkedIn, é possível ver que quando você reage a alguma publicação, faz algum comentário, a sua rede acaba visualizando aquilo. Então, se tem algum cliente ali que está em conversa com vocês e percebe que vocês estão buscando participar de discussões, né, dão pontos de vista relevantes, ou muitas vezes até comentam algo sobre o segmento dele, isso com certeza é visto com bons olhos pelos possíveis clientes que vocês irão prospectar. Já o Facebook e o Instagram, são ferramentas excelentes, porém eu entendo que elas são ferramentas mais direcionadas para pequenas empresas com uma estratégia mais direta, né? Até porque é possível utilizar uma linguagem menos formal, porém isso não deixa de ser profissional, né? E vocês conseguem fazer abordagens que sejam mais acessíveis e personalizadas. Então, assim, o que é legal, né? Mostrar como as suas soluções podem melhorar diretamente a saúde financeira dessas empresas que você quer conversar, né? Humanizar a sua marca, compartilhando vídeos que são educativos, dicas práticas e estudos de caso. Então, mesmo que você seja uma pessoa mais reservada, que muitas vezes a gente escuta, Marcela, eu não gosto muito de me expor, eu não quero gravar vídeo, não tem problema, né? O importante é que você seja visto, né? E que você consiga se destacar de alguma maneira, mas principalmente demonstrar a sua expertise. Então, esses conteúdos, eles não apenas informam, mas eles também constroem a confiança e estabelecem até uma conexão emocional com o seu público-alvo, né? E além disso, quando você consegue maximizar a sua visibilidade, a sua reputação online, cada interação na rede social é uma oportunidade para fortalecer a sua posição e expandir a sua base de clientes, né? Então, a visibilidade e a reputação online, elas são fundamentais e uma tecnologia, né, obviamente robusta para a execução de trabalhos tributários pode ser um diferencial significativo. Então, o que eu falo na maioria dos casos dos escritórios que eu converso que durante o nosso trabalho é que se você já está utilizando alguma rede social para fazer uma divulgação da sua marca, se você puder mencionar, né, que você tem uma ferramenta de marketing, uma tecnologia para a área de recuperação de crédito tributário, eu tenho certeza que isso vai te destacar dos seus concorrentes, né? Eu não vou entrar muito no detalhe, mas assim, a Verity, por exemplo, que a gente tem escutado de relatos, né, que é importante trazer um caso mais prático assim para vocês entenderem melhor. Mas a Verity desenvolveu uma calculadora da reforma tributária, né? Tem muitos clientes que têm passado feedback para a gente que a partir do momento que eles colocaram ali que eles têm essa ferramenta, que eles conseguem divulgar, né? De alguma forma eles conseguem entregar um diagnóstico para os clientes deles, e isso começou a melhorar demais a visibilidade, porque isso desperta o interesse das pessoas em querer saber como assim, né? Porque o que você tem, o que você pode me dizer de um cenário pós? Então, mesmo que ele ainda não seja um cliente de fato, acaba abrindo portas para que você consiga conversar e, consequentemente, oferecer o seu leque de serviços para que ele te veja realmente como uma pessoa assim, respeitada nesse segmento, que tem conhecimento nesse segmento, tá? Falando também um pouco em relação a essa parte de tecnologia, né? Como que ela pode ajudar no momento da prospecção. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é nesse pré-trabalho, né? Então, por exemplo, nesse mercado, se você puder identificar as oportunidades, né? Não só identificá-las, mas apresentá-las de uma forma convincente, isso também traz um destaque para o seu escritório, né? A Verity, ela tem uma ferramenta que ela é chamada de mapa de oportunidades, que a gente vai explorar um pouco melhor mais para frente, que ela automatiza a identificação de mais de 70 oportunidades de recuperação de créditos tributários, né? Então, essa ferramenta, por exemplo, ela gera estimativas precisas a partir de dados importados para a plataforma, permitindo que você faça análises detalhadas sem necessidade de grandes volumes de documento. Então, como que você pode colocar isso em prática no momento da prospecção? Iniciando uma conversa com impacto, né? Então, você pode começar a sua conversa com uma análise estruturada e concreta das oportunidades de recuperação de créditos.
né, para que você não só capture a atenção do seu cliente imediatamente, mas também demonstre o seu comprometimento com resultados tangíveis desde o primeiro contato, né? Além disso, você destaca o seu diferencial, porque você acaba se destacando da concorrência, afinal, enquanto os seus concorrentes, né, ainda fazem aquele trabalho manual, muitas vezes eles hesitam em fornecer uma análise detalhada devido à falta de tecnologia ou receio de comprometer recursos. Então, não vou parar alguém da minha equipe agora para chegar num possível crédito, né, numa estimativa de um possível crédito, sem nem ter a certeza de que eu vou fechar. Isso vai levar tempo, isso tem um custo, e quando você tem uma tecnologia no momento da prospecção, isso facilita demais, né? E você já está estabelecendo, desde o primeiro momento, um novo padrão de eficiência e profissionalismo. Além disso, é importante também vocês construírem uma reputação, né, de confiança ah, com um parceiro estratégico essencial na recuperação de crédito. Então, demonstrar um compromisso com a transparência e com a entrega de resultados concretos. E tudo isso acaba simplificando e valorizando a proposta que você faz para o seu possível cliente no momento da captação. Porque ao simplificar processos e oferecer valor desde o início, você facilita a decisão da contratação e estabelece uma base sólida para uma colaboração bem-sucedida a longo prazo, né? Então, isso, sem dúvidas, é muito interessante, principalmente pelo fato de que quando vocês utilizam uma tecnologia, ele também quebra aquele gelo daquele desconforto de solicitar um alto volume de documentações no momento de você prospectar um cliente, né? Que a gente sabe que o cliente, muitas vezes, principalmente quando nós estamos falando do dinheiro dele, ele quer saber um valor real, né? Uma estimativa real, mas para isso ele precisa mandar documentação, e se ele manda documento e o escritório acaba não trazendo nenhum número através daquilo, né? Acaba não ficando tão legal. Então, com a tecnologia, vocês conseguem fazer isso de uma forma com baixo volume de documentação, chegar numa estimativa e apresentar isso para o cliente, mudando completamente a temperatura da conversa com ele, tá? E a quarta e última dica que eu trago para vocês aqui é em relação à proposta de honorários alinhadas aos resultados, né? Então, adotar um modelo ganha-ganha ali ao negociar honorários, né, é uma estratégia muito eficaz que acaba beneficiando tanto o seu cliente quanto o prestador de serviço, né? Esse modelo, ele implica em compartilhar o risco com o cliente e demonstrar confiança na sua capacidade de entregar resultados que são concretos. Então, como que você pode aplicar essa abordagem do ganha-ganha, né? No modelo baseado em desempenho, por exemplo, que você pode propor uma remuneração vinculada ao desempenho na recuperação de créditos, né? Você acaba criando um incentivo mútuo para alcançar os objetivos financeiros específicos, e isso alinha os seus interesses com os do cliente, promovendo uma colaboração mais eficaz e engajada, né? Entendendo as necessidades do seu cliente também, porque o sucesso dessa abordagem, ele depende totalmente da sua capacidade de compreender profundamente as necessidades e preferências do seu cliente. Então, oferecer uma proposta de honorários que seja ajustada e personalizada, garantindo que faça sentido para ambas as partes, acaba atendendo melhor essa expectativa, né? Também na construção de relacionamento sólido com o seu cliente, né? Que essa flexibilidade, essa personalização, elas são essenciais para criar uma relação a longo prazo. Então, quando o cliente percebe que o seu serviço é um investimento estratégico e que você está comprometido com o sucesso dele, a confiança e a satisfação aumentam significativamente. E, por fim, apresentando exemplos concretos, né, trazendo benefícios econômicos e competitivos, você apresenta exemplos concretos de como um modelo baseado em resultados trouxe benefícios financeiros para outros clientes da sua base. Por exemplo, compartilhar um estudo de caso em que um cliente economizou uma quantia significativa devido à sua abordagem de recuperação de crédito. Então, tudo isso você consegue demonstrar a eficácia do seu modelo e reforçar a percepção de valor para novos clientes, né? Além disso, o que, né, eu já mencionei algumas vezes, que a agilidade é a tecnologia, porque quando você tem uma tecnologia, você ganha agilidade na elaboração e no envio de propostas, e isso é essencial. Então, quando você utiliza uma tecnologia avançada, você permite criar e enviar propostas de forma rápida,
precisa e profissional. Então, você acaba, mais uma vez, reforçando o seu comprometimento, profissionalismo e solidificando a sua imagem como um especialista, principalmente preparado para atender a demanda do mercado, né? Então, implementar esse modelo ganha-ganha não apenas melhora a eficácia da negociação, mas ele também promove uma relação de trabalho mais transparente e benéfica para ambas as partes, né? Então, eu trouxe essas 4 dicas para vocês aqui. Oi? Acho que... eu Tranquilo, trouxe... pode seguir algum microfone abriu. Ah, tá. Então, eu trouxe essas dicas aqui para vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Claro que tem muita coisa para conversar, mas eu tentei resumir o máximo aqui para a gente também poder explorar todas as partes importantes, mas foi um prazer poder compartilhar essas ideias, estratégias com vocês, né? Quero compartilhar aqui minha gratidão e pela presença e participação de cada um e dizer que eu estou totalmente à disposição para conversarmos mais sobre qualquer aspecto que vocês tenham dúvidas ou que possa ter surgido, né, ou interesse também no assunto. E agora eu tenho o prazer de passar a palavra para o Luiz Felipe. Ele vai trazer dicas que eu acredito que são extremamente valiosas, né, para essa próxima etapa, que é depois de encantar e fechar o cliente, com o cliente, né? Que quais são esses passos práticos para dar andamento no projeto com sucesso. Tá bom? Então, mais uma Marcela, vez, obrigado. Oi. me permita, antes de você passar, né, isso, Ah, eu queria talvez explorar um pouquinho mais, né? Parabéns aí pelo conteúdo, com certeza. E talvez, se a gente pudesse agora, de um jeito até improvisado, né, uhum. tentar fazer uma síntese de, talvez assim, o que que seria, na sua opinião, os primeiros passos, assim, para acordar amanhã, né? E imaginando aí uma situação, né? Um escritório está buscando aumentar, tem bastante coisa no que você passou para ser pensada, digerida, mas vamos talvez pensar assim: você conseguiria falar ali três coisinhas, três, quatro coisas que amanhã um escritório deveria falar assim: pô, cheguei aqui. Meu objetivo é aumentar essa minha rede, buscar mais leads, o que for, que eu deveria já talvez preparar e executar. Alguns Sim, passos assim, falar, ó, começa amanhã, já começa fazendo isso, isso, isso. Você conseguiria passar para a gente? sim. Ó, vai parecer que eu estou puxando o saco da Verity, mas não é isso, tá? É importante dizer, porque realmente, assim, eu acredito muito, primeiro ponto, na tecnologia. Isso independente de ser a Verity ou não, mas é uma coisa importante, porque assim, o que que eu vejo conversando com os escritórios? Tem muitos escritórios que estão interessados em começar a trabalhar com recuperação de créditos tributários, mas muitas vezes eles percebem que é um trabalho extremamente complexo, demorado e acabam desistindo ali, né? Claro que não só por isso, mas principalmente pelo tempo que demanda, principalmente porque a pessoa que está começando, muito provavelmente ela também cuida de alguma outra área, então ela precisaria dividir a atenção. E quando ela envolve, né, quando ela investe em uma tecnologia, independente de qual seja, mas principalmente a Verity, que eu posso validar, isso é muito importante, por quê? Porque a pessoa ela aprende a trabalhar de uma forma prática e com agilidade, né? E sem a necessidade de se preocupar ali em perder tempo com questões manuais e focar no que realmente importa, focar em estratégias. Em segundo passo, eu diria estratégia, porque a estratégia é importante, principalmente entender quais segmentos, a depender do regime que vocês, né, querem começar a trabalhar, principalmente, mas é importante entender quais segmentos têm uma probabilidade de uma recuperação de créditos maior, né? Claro que recuperação de crédito não é uma receita de bolo, então a gente sabe que, dependendo do setor, é um setor que é conhecido por ter grandes recuperações, mas não necessariamente aquele cliente ele vai ser a mina de ouro que você já espera desde o primeiro momento. Mas é importante você definir alguns segmentos e começar a prospectar, né, com essas dicas que eu passei, principalmente em redes sociais e o LinkedIn, que eu considero o LinkedIn, a gente tem um resultado incrível aqui nessa prospecção ativa de LinkedIn, porque são pessoas que estão aguardando ser abordadas na parte profissional mesmo, né? Que acaba que muitas vezes redes sociais as pessoas utilizam muito para lazer. Então, eu mexeria ali no meu perfil do LinkedIn, colocaria uma foto bem profissional, colocaria todas as qualificações que vocês têm, mencionaria, né, caso vocês utilizem tecnologia, menciona que vocês têm uma tecnologia,
traz informações legais ali de trabalhos que vocês já fizeram, porque sem dúvidas isso já começa a despertar o interesse das pessoas. E o mais importante, né, não desistam, porque a gente já conversou aqui com muitos escritórios também que acabaram contratando software porque eles tinham algum trabalho ali em mente, né, que é o que a gente costuma chamar de galinha dos ovos de ouro, e quando foi explorar aquele cliente, ele acabou não tendo tanto sucesso como aquele cliente. Mas foi o que eu disse logo no início. Quando a gente fala de prospecção, a gente não fala somente de novos clientes, e sim explorar muito bem explorada a carteira já existente. Porque às vezes tem um rio de oportunidades de dinheiro passando do lado de vocês ali, vocês estão preocupados em como começar do zero, sendo que, na verdade, vocês já têm algo valioso, precioso dentro de casa. Tá? Então, essas são as dicas que eu dou de realmente explorar o que vocês têm, né? Fazer uma boa imagem nas redes sociais, procurar nichos que vocês entendam que traz bons resultados, que vocês já estão mais familiarizados, e do mais, o que eu puder na prática e ajudar vocês, conforme vocês forem colocando o pé na água, né? Que a gente fala, contem comigo que vai ser um prazer, tá? Perfeito, muito obrigado, Marcela, pelas informações. E tenho certeza, sim, que se as pessoas tiverem alguma curiosidade, turma, tem lá o grupo, né, nosso da Verity, principalmente para os alunos ali do curso de recuperação tributária e previdenciária. Estamos aguardando vocês lá com perguntas. Muito obrigado. E agora, né, como a Marcela falou, para falar um pouquinho conosco aqui sobre como vender esses projetos tributários, né? Então, já tenho meu cliente, ou quero fazer uma aproximação, quero falar com ele. Vem aqui conosco o sócio da Verity, Felipe Lopes, que vai ser exatamente quem vai debater, conversar, trocar experiências com vocês. Ele é contador e, lembrando, ele é head de operações da Verity, que cuida de toda a parte de serviços, né? E também essa linha de frente com clientes mais qualificados, etc., para conversar, explicar e etc. da ferramenta. Felipe, boa noite, bem-vindo. E a palavra é sua agora para passar a mensagem para o pessoal. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Marcela, ótimo, foi perfeito os seus pontos. E aí, pessoal, até abordando um pouco o que a Marcela acabou de mencionar, vamos agora pensar no momento da inicial, o momento que, como a Marcela falou, você abordou o cliente, você trouxe ele para a mesa, mas e agora, né? Quais são os próximos passos, né? Que vai ser essencial para fechar o projeto. E até o Vitor já me apresentou, então eu sou contador, sou head aqui de operações da Verity. Tenho mais de 10 anos de experiência, incluindo passagem de Big Four. Então eu sei como é lidar com o cliente, vamos dizer assim, que tem alguns pontos que você precisa compartilhar alguns insights, alguns, vamos dizer assim, explorar todas as etapas que são essenciais para transformar aquela oportunidade num sucesso, tá? Então, pensando que você tem só aquela oportunidade de falar com o seu cliente, então ali a gente vai trazer de uma forma bem ampla e que vocês consigam realmente sair de lá já com uma proposta fechada e um projeto também fechado e que vocês possam cada vez mais ter sucesso aí na área, tá? Então, o primeiro passo que eu falo é a compreensão inicial da operação tributária do cliente. Então, pessoal, assim, para identificar a oportunidade de recuperação tributária, o primeiro passo é agendar uma reunião inicial com o cliente. E aí, qual que vai ser o objetivo dessa reunião? Vai ser obter uma compreensão profunda da operação tributária da empresa. Então, durante a reunião, o que vocês devem questionar, o que vocês devem perguntar e falar, escutar principalmente, é analisar os processos internos. Então, vocês têm que avaliar como a empresa gerencia ou documenta suas operações tributárias, compreender as atividades da empresa, então identifique quais são as principais atividades da empresa e qual é o impacto tributário nelas, tá? Identificação do regime tributário, isso é muito importante, então você saber qual regime tributário aquela empresa adota e como ele influencia, como que aquele regime influencia na situação da empresa. E, obviamente, avaliar como é a operação e o setor, como o setor lida com aquela operação. Então, examina sempre as operações bem específicas, os setores que a empresa atua, para identificar áreas com potencial de recuperação. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer, né? Que durante essa reunião é essencial vocês orientarem lá o seu prospect, o seu lead,
a reconhecer a necessidade de uma recuperação tributária. Mesmo que ainda ele não esteja ciente dessa oportunidade, porque a maioria das vezes ele não vai estar ciente, né? Você vai trazer para ele um benefício. E também, pessoal, muitas vezes os clientes vão ter objeções. E essas objeções, elas são comuns. E aí você tem que transmitir a segurança, você tem que entender e fazer com que ele supere essas objeções. E até abordando um pouco mais sobre essas objeções, vocês vão notar que é meio comum, né, pulando de reunião em reunião, vocês vão perceber que sempre as objeções acabam sendo parecidas. Então, a primeira delas, que eu acho que vocês vão escutar muito, é o medo da retaliação da Receita Federal. Sempre eles vão perguntar, nossa, e a Receita, o que que ela acha disso? Ou você faz e tudo. Então, vocês têm que esclarecer, pessoal, que a Receita Federal ela vai monitorar as empresas em tempo real e que a recuperação de créditos é só um procedimento comum e frequentemente realizado por diversas empresas. Inclusive, tem empresas que adotam isso como um modelo estratégico no final do ano para tomar a decisão do ano que vem. Ela já considera a recuperação de créditos já uma linha estratégica. Então, vocês têm que passar a mensagem que a fiscalização ela está mais focada em consistência e erros, e não em processo de recuperação. Então, a empresa já está sendo fiscalizada, tá? Outra objeção que vocês vão escutar é a falta de tempo do setor contábil, ou do setor tributário, ou do escritório terceiro, que lida com aquelas operações diariamente. Então, o que que vocês têm que apresentar, né? Vocês têm que apresentar que a recuperação de crédito que vocês vão fazer vai ser uma forma de complementar o trabalho daquele escritório, complementar o trabalho daquele contador, daquela equipe interna da empresa, e vocês vão complementar aquele setor. Então, o que que vocês vão focar? Vocês vão focar em benefício adicional para a empresa. Então, vocês têm que estabelecer essa relação de confiança para garantir a eficácia da recuperação. Então, deixe isso claro para o seu cliente, né? E um outro ponto que vocês vão escutar bastante, que é a falta de recurso financeiro. Então, geralmente as empresas antes vão ficar, nossa, mas como vou pagar? Né? Nossa, não estava esperando ter essa despesa de imediato. Então, é muito importante você, como a Marcela até mencionou, da questão da remuneração, é sempre você sugerir opções de pagamento baseado em sucesso. Então, quando você vai com uma forma de remuneração baseada em sucesso, onde o pagamento só vai ocorrer quando de fato a empresa tiver o caixa, você vai passar uma outra abordagem para o cliente e você vai compartilhar aquilo com ele. Então, ele vai entender que aquilo vai ser um plus para ele, tá? Então, isso vai trazer com que o cliente realmente esteja interessado em te escutar. Então, então, pensando um pouco que uma vez essas objeções foram abordadas e o cliente estiver interessado, na reunião você já vai sentir isso. E aí é o momento de você solicitar a documentação, né? Que seria o segunda dica que eu trago aí, até compartilhando o que a Marcela mencionou. Por quê? Nesse momento, você vai solicitar uma amostra dos dados. Por quê? Porque você vai trazer o que de fato está acontecendo na empresa. Então, você vai trazer a realidade para ela. Por mais que seja uma amostra, e quando eu falo em amostra, pessoal, quando você solicitar os dados do seu cliente, como arquivos digitais, SPED, é fundamental vocês realizarem uma análise bem detalhada da operação fiscal da empresa, porque isso vai permitir vocês identificar lacunas e oportunidades para recuperação de crédito. Então, se você faz uma análise aprofundada da atividade do seu cliente, porque você já conversou com isso na primeira reunião, e você já sabe como é que é a atividade interna dele, e você olhar o documento, né, suporte que ele vai te encaminhar com foco em benefício fiscal, em potenciais de áreas de recuperação, e utilizando uma estimativa daquilo que você está olhando, utilizando, é claro, os documentos fiscais, vai ser essencial para a precisão e para você trazer um maior potencial de recuperação para o seu cliente. Você vai trazer, você vai perceber que você vai trazer uma confiança para o seu cliente, porque você vai trazer dados reais para ele. Então, são situações reais, nada, nada comparativas, nada, vamos dizer assim, criadas.
Não, você vai trazer a realidade por onde ele está passando naquele momento. Então, isso é muito importante, tá? Então, foquem sempre na análise da documentação e sempre solicitem uma documentação suporte para vocês olharem de fato, tá? E passando ali para um terceiro momento, né? Bom, Felipe, após mapear essas oportunidades de recuperação, qual que é o próximo passo? O próximo passo, pessoal, é você agendar a reunião com o cliente com a sua estimativa clara do potencial de recuperação que você utilizou os dados do SPED fiscal, como eu dei de exemplo, ou do SPED, ou do FD contribuições, ou de um ECD. Então, você vai trazer ali uma oportunidade de PIS, COFINS, ICMS, IPI, IR. Então, usando base SPED, você vai trazer diversas oportunidades, tá? E você preparando essa estimativa, como novamente eu digo, clara e com potencial de recuperação e apresentar isso para ele durante a reunião, vai ser crucial, porque o cliente vai começar a reconhecer que aquilo é um problema e uma possível oportunidade. E vai se interessar na solução. Ele vai querer aquela que você continue, né? Que você está apresentando aquela estimativa, ele vai querer ver o número fechado. Então, durante a reunião, é essencial vocês destacarem também os benefícios da recuperação tributária, porque muita gente acaba esquecendo. Então, é importante você falar para o seu cliente que aquilo que você está trazendo para ele, além de ser uma recuperação de valores pagos indevidamente, então você está mostrando para ele que com a recuperação do crédito, ele vai poder devolver valores significativos para a empresa, então vai ser um caixa alternativo ali que você vai trazer resultado para ele, tá? Importante também vocês mencionarem que vai ter uma redução de custo. Então, é importante vocês sempre deixarem claro que a recuperação tributária ela pode diminuir as despesas da empresa e melhorar a saúde financeira dela. Então, é muito importante, porque é um caixa alternativo que você vai trazer e uma mudança de chave. Então, aquilo às vezes pode diminuir, vai poder diminuir e impactar outros setores. Então, até o caixa, o financeiro, vai impactar vários setores. Então, é importante você trazer esse reflexo na saúde financeira. E um outro ponto que, na minha opinião, é essencial vocês mencionarem, o aumento da competitividade. Isso eu sempre deixo muito claro, né, numa reunião com o cliente. Por quê? Porque ele vai se tornar mais competitivo, porque você vai trazer uma economia obtida para ele que pode ser reinvestida para fortalecer a posição dele. Então, você vai trazer para ele ali que a recuperação de crédito e essa mudança de chave na operação financeira, na operação tributária dele, vai impactar o preço final dele. Ele vai ser competitivo, ele vai conseguir superar os seus concorrentes. Então, é muito importante, e fundamental até vocês enfatizarem que todo o processo vai ser realizado com uma tecnologia avançada. Então, tudo isso que eu estou mencionando é muito importante também. Vocês mencionaram que todas essas operações que vocês fizeram desde o momento da, da, da estimativa até o momento do processo do levantamento dessa estimativa, foi tudo com base de uma tecnologia avançada e uma expertise especializada, para ele se sentir confortável, porque ele vai falar, ele vai entender que você entendeu as dores dele, você identificou a operação dele. Então, isso é muito importante. E até na reunião, quando você traz essa visão tecnológica para o cliente, mostra que você está por dentro do mercado, isso vai transmitir para o seu cliente uma segurança e que aquelas necessidades identificadas, vamos falar assim, você vai conseguir atender da melhor maneira possível, de uma forma eficiente, profissional. Então, isso vai transmitir essa segurança para o cliente. Então, sempre usem isso também como argumento na reunião, na hora que for mostrar a estimativa para o seu cliente, tá? Outro ponto muito importante, que agora eu eu até deixei um slide só para isso. A proposta, a elaboração da proposta. Pessoal, esse é um ponto muito importante. Então, após identificar, confirmar as oportunidades de recuperação de crédito com o cliente, né? Brilhar os olhos dele, vamos falar assim, é crucial vocês prepararem uma proposta bem estruturada e convincente. Essa etapa, pessoal, representa o momento em que o cliente decide formalizar o acordo com vocês. E aí investir naquele projeto. Ele está dando aquele voto de confiança, né?
Então, vocês têm que garantir que essa proposta seja eficaz, atraente, né? E eu sempre gosto de mencionar alguns pontos que são essenciais dentro de uma proposta. Não pode faltar isso dentro de uma proposta. Primeira delas, introdução e contexto. Então, começa a proposta com uma introdução clara sobre o que será abordado, qual é o contexto da recuperação tributária, descreve brevemente os desafios enfrentados pelo cliente e como essa proposta vai resolvê-los, tá? A descrição do serviço, então, detalhe o serviço que serão oferecidos, né? Inclua os documentos, ou a análise dos documentos que vocês irão fazer, a identificação de créditos que vocês vão realizar, a elaboração do relatório, como vai ser a condução do processo de recuperação de crédito, e aí, de novo, vocês podem mencionar que toda a condução vai ser baseada numa tecnologia avançada para trazer uma experiência para o cliente, né? E até é importante que vocês sejam específicos nessas etapas, porque o processo, o cliente vai querer acompanhar, ele vai esperar cada fase. Então, é importante vocês falarem que cada fase vai ser unida com uma tecnologia e com um time por trás, para trazer a segurança. Outro ponto legal também está trazendo a proposta, a estimativa que você realizou. Então, você apresentar aquela estimativa clara e fundamentada do valor potencial que você estimou, né? E você incluindo até a análise que você fez. Como que você chegou naquela estimativa, né? Explicar brevemente a metodologia utilizada, né? Analisei SPED, FD e ECD, por exemplo. Então, com base nesses três arquivos, identifiquei essas oportunidades, né? Então, você vai mostrar para o cliente que essa oportunidade é concreta e que o retorno desse investimento que ele está fazendo em você, esse investimento nesse projeto, vai trazer muito retorno para ele, porque ele vai ver confiança em você, né? E até aproveitando também, falando da estimativa, outro ponto essencial também é o cronograma e as entregas, né? É muito importante você apresentar um cronograma detalhado do projeto, incluindo quais são as principais etapas daquele projeto, os prazos para cada fase, definindo claramente os macros, as entregas, assim você garante que o cliente tem uma visão clara do que esperar do resultado. Então, isso vai ajudar a gerenciar a expectativa do cliente e a manter a transparência do projeto, igual a Marcela mencionou, né? Você tem que trazer essa transparência para o cliente, você tem que trazer essa experiência para o cliente. E aí, falando um pouco de experiência, é importante também que você destaque a sua experiência e a qualificação da sua equipe também nessa proposta. Então, como eu iniciei a apresentação falando um pouco quem eu era, o que eu fazia, qual é a minha experiência. A Marcela iniciou a apresentação dela também falando um pouco quem é a Marcela, o que a Marcela faz. Isso é muito importante, porque mostra que você tem uma expertise ou que sua equipe tem uma expertise é, que vai agregar no trabalho, né? Muito importante também você fundamentar, de novo, né? A gente tá firmemente, né, falando e repetindo. Você falando que você é um escritório ou um consultor ou um escritório de consultoria que tem uma tecnologia embarcada e que você vai utilizar e que agrega valor no seu trabalho. Então, você incluindo perfis do membro-chave da equipe, as suas qualificações, as qualificações do seu escritório. Então, falando um pouco quem é seu escritório, qual é a tecnologia embarcada, quem está por trás quem são os seus fornecedores. Isso é muito importante, porque mostra a segurança para o cliente. Porque se o cliente, se for um cliente grande, com certeza ele vai pesquisar quem são os seus fornecedores. E principalmente quem é você, quem são os perfis dos membros da sua equipe, ou o seu perfil. Então, é muito importante que, unindo até o que a Marcela mencionou para vocês, né? Quando vocês abordam um LinkedIn, é importante vocês tenham um LinkedIn robusto e preparado, porque ele vai pesquisar sobre vocês, ou sobre quem é o seu fornecedor, quem é a sua ferramenta que você utiliza. Isso é principalmente clientes grandes, tá? Outro ponto da proposta que acho que não pode faltar, né? Acredito que seja o essencial até, né? Que é definir
claramente o modelo de remuneração, tá? Isso tem que ser bem claro na proposta. Então, quando você vai incluir uma cobrança baseada em sucesso, onde o pagamento só vai ser efetuado no momento do caixa da empresa, né, é muito importante você deixar isso bem específico, as condições, o prazo e qualquer outro detalhe relevante. Deixe isso claro na proposta. Fale com ele durante a reunião sobre isso e deixe isso claro na proposta, para quando ele passar por um jurídico, quando ele passar por algum time dele, algum sócio que talvez não tenha sido envolvido na reunião, isso vai ficar claro para o sócio, tá? E além da remuneração, é muito importante vocês trazerem também garantia e o compromisso de vocês com aquele trabalho. Então, dentro da proposta, vocês têm que oferecer garantia sobre a qualidade daquele trabalho, daquele serviço prestado, vamos dizer, daquele projeto. Então, mostra seu compromisso com a satisfação do cliente e a resolução de qualquer questão que possa surgir durante o processo, tá? Então, qualquer questão que surgir, qualquer questionamento, você vai estar preparado para aquilo. Inclui informações sobre o seu suporte, que você vai dar um suporte contínuo, que você vai garantir a melhor experiência para o cliente. Então, aí, novamente, é importante vocês sempre trazer essa transparência para ele. E aí, no final, vocês é, mencionam, né, as condições e os termos da proposta. Então, vocês vão incluir as condições, as responsabilidades de cada parte, confidencialidade. Isso é muito importante hoje em dia. É importante você ter uma cláusula específica para isso. E outra cláusula que vocês acharem relevantes para o projeto, né? Então, garante que todas as expectativas e obrigações sejam claras, definidas, para não ter nenhum mal-entendido futuro, tá? Então, por isso que eu trouxe esse slide como um tópico, né? E falando um pouco agora do próximo passo, seria uma construção de um relacionamento sólido e sustentável. Então, Felipe, usei as técnicas da Marcela para trazer o cliente, sentei na mesa com ele, entendi a operação dele, deixei ele falar as dores dele, mostrei quem eu sou, como me posiciono, ele me encaminhou as documentações, levantei as estimativas baseado na operação dele, baseado nas dores dele, voltei com ele, trouxe toda aquela estimativa, gostei, fechei proposta, executei o trabalho e está tudo dando certo. E agora, acabou? Então quer dizer que eu vou só fazer aquele projeto no cliente? Não. Uma coisa que vocês podem ter muito certeza na vida de vocês, pessoal, que a recuperação de crédito tributário, ela vai além de um único projeto. Após a execução e a entrega dos resultados daquele projeto, é crucial vocês construírem um relacionamento duradouro com seus clientes. Então, vamos chamar isso de um processo pós-venda, porque vocês vão garantir a satisfação contínua do cliente e vocês vão manter essa relação próxima. Então, é importante que após a entrega do seu resultado, do seu trabalho, você realizar uma entrevista com o cliente para descobrir uma nova necessidade, solicitar um feedback do seu trabalho, esclareça uma comunicação contínua com ele. Isso que eu deixo o recado para vocês. E aproveite para identificar novas oportunidades de trabalho, porque ele já vai ter uma confiança em você, ele já vai entender que você é um parceiro estratégico confiável. Então, ele sempre vai procurar você para qualquer dúvida ou qualquer oportunidade que aparecer. Então, é importante você consolidar isso, sempre ficar próximo, porque vai aparecer mais projetos, podem ter certeza, tá? Então, é importante vocês construir isso, tá? E aí, concluindo, né, uma coisa que, né, fazendo um resumo um pouco, né, que a venda de projeto tributário, de recuperação tributária, ela vai sempre exigir uma compreensão bem detalhada do seu cliente. Então, você utilize tecnologia, ou qualquer outro recurso disponível para oferecer uma solução valiosa para os seus clientes. Destaca como você é um parceiro estratégico no campo de recuperação tributária, porque aí você vai aumentar a sua eficiência na busca de novos clientes e vai garantir o sucesso, do seu escritório, seu. Então, essa é a mensagem. Seja sempre transparente, entenda o seu cliente, traga sempre estimativas reais para ele, sempre traga coisas concretas, tá? Novamente,
Agradeço por vocês estarem nos escutando. Deixo o meu Não, contato. Felipe, não agradece, não. Espera que tem perguntas. Opa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, aproveitando esse acréscimo todo aí que você trouxe para a gente, né? A primeira coisa que eu queria que você falasse um pouco é na sua visão, né? A sua experiência que também já veio aí dessas Big Four de consultoria na área de contabilidade, né, e tudo mais, auditoria. É uma dor que a gente sempre sabe que é real, e até no elemento quando a gente está trabalhando com os nossos clientes atuais. Então, essa parte de, por exemplo, procurar oportunidades tributárias, ela sempre é um desafio, porque muitas vezes você está procurando elementos que podem colocar em xeque, né, o seu trabalho. Com certeza. Então, na sua opinião, como que você consegue transformar essa sensação, né, ou essa visão do cliente, né, de que eventualmente era um trabalho que você deveria ter feito, você deveria ter visto, em realmente um trabalho ali com o cliente? Como que você faria, ou como que você entende fazer esse tratamento, né? Porque eu vou pegar minha base atual, né? Cliente novo é fácil, você está pegando o cara novo, bem ou mal, ele veio saudável ou não, né? Ele veio de outro e acabou. Mas e para pegar esse cliente da base, fazer esse trabalho ou propor alguma coisa para ele? Como que você entende que é um caminho legal para a pessoa poder passar? Porque um grande problema dos contadores, ou a vergonha, ou seja, né, o risco, o perigo, é às vezes realmente você procurar elementos que podem colocar em xeque o trabalho que você fez. Então, conta um pouquinho para a gente como que você resolveria esse problema. Perfeito, Vitor. Vitor, e até é um questionamento que a gente escuta muito, principalmente quando a Vera te organiza feiras, quando a gente está presente em feiras ou presente em eventos, dando palestras e tudo mais, é uma coisa que depois a gente escuta muito, que é essa dúvida. O que que eu dou de dica para vocês, e o que eu sempre falo e já escutei pessoas e é case de sucesso também. Quando você vai abordar clientes atuais da sua base, é importante, principalmente, você trazer novas oportunidades. Então, você não está abordando ele com uma auditoria, um compliance. Você não está falando para ele, olha, estou voltando no seu passado para ver coisas erradas. Não, eu estou trazendo novas oportunidades de mercado, onde estão sendo exploradas hoje em dia. Então, estou trazendo novas oportunidades em reflexo de PIS/COFINS, o ICMS, novas oportunidades de teses. Então, são coisas que o mercado está trazendo de novo e que não necessariamente foi algo passado. O pessoal peca muito em falar que recuperação de crédito, eu vou olhar a coisa que você fez errada no passado. E não funciona assim, não é uma auditoria que você está fazendo, você está olhando uma oportunidade que naquele momento é uma nova operação para o cliente. E é muito importante também você mencionar, por mais que o cliente não entenda, vamos dizer que o cliente não entendeu essa nova abordagem. É muito importante você mencionar que atualmente você tem uma tecnologia embarcada. Essa eu já, pessoal pode não acreditar, mas acreditem, é um grande e valoroso argumento para escritórios, porque quando ele traz uma tecnologia, ele fala assim: olha, meu cliente, eu trouxe uma nova tecnologia para o meu mercado, para o meu escritório, que essa tecnologia eu trouxe com o intuito de trazer receitas alternativas para meu cliente, melhorar o custo deles interno. Então, eu trouxe essa nova tecnologia e eu rodei a sua empresa para ver o que eu podia trazer de novas oportunidades para você, ou redução de custo, redução de pagamento de impostos atuais. E nisso eu identifiquei essas oportunidades, essas são administrativas e essas são futuras teses. É muito importante você trazer que você levou a empresa dele como um case e falar que você está estruturando um modelo de negócios para ele. Então, você vai ter uma reunião estratégica para o seu cliente, justamente para você não levar aquele check, né? De você abordar o cliente e ele falar assim, não, mas espera, você não olhou isso no passado? Então, não é que você está trazendo para ele uma auditoria ou um compliance do passado. Esquece isso. Quando você for abordar de recuperação de crédito, você está trazendo oportunidade para ele, você está trazendo novas linhas de serviços que são essenciais para o setor dele, que são coisas novas, que são coisas que vocês vão trazer benefícios a mais para ele. É sempre Ou bom seja, né, ressaltar. Felipe?
Ou seja, né, a gente falaria assim, porque às vezes falando de teses, tem muitas teses explorando algumas frentes, de repente alguma delas em placa, né? Então acompanhar isso é importante. Tem mudanças de interpretação que às vezes ocorrem no CARF, então você ainda está nos tribunais administrativos e ocorre uma mudança de interpretação, né? E todo esse conjunto, realmente, né? Houve a elegibilidade de um cliente para um regime especial, alguma coisa assim. São coisas que não envolvem mesmo, como você falou, né? Nada de erro de passado, nada, mas e sim mudanças de interpretação que estão ocorrendo. E às vezes a gente Certeza. acaba, se não conhecer, sendo muitas vezes não proativo, né? Mas reativo. Depois que todo mundo já está aproveitando o crédito, que eventualmente você vai dar alguma coisa e você perdeu essa chance. E aí eu aproveito para te perguntar um pouquinho disso, né? Porque estamos aqui hoje num webinar com o nosso parceiro da área de educação acadêmica, que é a BSSP, e você falou muito, né? Ou em vários momentos você trata na questão de expertise, de conhecimento, né? Ou seja, a gente sabe que não é fácil, mas você tem que arrumar um tempo, porque as coisas vão mudando, vão evoluindo. A rotina, sem dúvida, ela é maçante, né? As rotinas contábeis, né? Elas vão tomando muito tempo, são às vezes complexas. Mas conta um pouquinho do que você tem em mente, entende nessa parte de quando a gente fala buscar conhecimento, né? Já falamos de tecnologia, Marcela abordou, você também, legal. Mas e conhecimento e treinamento? Eu queria que você comentasse um pouco dessa experiência também que a gente tem tido, até com a BSSP, nesse aspecto. Com certeza. Isso é um ponto essencial, é igual eu mencionei, é a estrutura do projeto, é a estrutura do seu projeto. É muito importante vocês se manterem atualizados, tá? Então, procurem sempre estudar, procurem sempre fazer cursos. Isso é muito importante, porque você vai passar segurança no seu projeto. Você vai passar segurança para o seu cliente. Então, é muito importante você ter você ter pilares para sustentar aquilo. E assim, isso é muito importante porque a tecnologia é essencial hoje em dia. Hoje em dia não, é muito difícil você querer explorar a recuperação tributária sem ter uma tecnologia por trás. Só que a tecnologia, ela vai te auxiliar, ela vai te dar uma visão estratégica. Mas quem vai validar aquela operação, aquela estimativa que uma ferramenta está te trazendo, é você. Você vai olhar, lembra aquela reunião que a gente fez, que o cliente explicou a dor dele? Você já vai refletir aquilo baseado nos seus estudos e baseado naquelas estimativas, o como atacar aquilo no seu cliente, como oferecer aquilo para o cliente. Porque, como você mencionou, Vitor, às vezes a operação dele se encaixa numa possível estimativa ali que um mercado está fazendo. Só que vocês têm que ir um pouco além, você tem que ter uma visão estratégica do negócio. Então, faz sentido aquela operação, então você tem que estudar sobre o setor, se manter atualizado, fazer curso, oficinas. Essas oficinas práticas eu acho essencial, porque são oficinas muito importantes, onde vocês podem compartilhar experiências, perguntarem para quem já está ali no dia a dia. Então, participem. Eu sempre encorajo a estudar, a participar, porque por mais que, por mais que você tenha uma automatização do processos, uma inteligência artificial por trás, nada vai tirar o efeito técnico da sua abordagem e do seu conhecimento estratégico para analisar aquilo que a máquina, vamos dizer assim, está te dando, né? Você tem que validar aquilo, né? Esse é um conceito Perfeito, bom. muito bom. Obrigado, então. Obrigado pelo toda essa visão aí. E sem dúvida, vamos ficar. Se tiver depois, a gente vai falar, vai debater mais, né? E Certeza. sem dúvida, ligando agora esse elemento todo, né? Então a gente vai para. Muito bem, já consegui meu lead, já tomei esses cuidados para abordar o cliente, apresentar minha proposta, basear essa proposta em conhecimento técnico, etc., né? Não fica aquela coisinha só ó, custa tanto, ou me dá tanto, enfim, né? Contar para o cliente, que é uma coisa que é importante, é a jornada, você falou, né? Porque a jornada, porque às vezes o cara tá achando que ele vai entrar com um pedido de um crédito de CM,
e dali 2 dias está na conta dele. Não é assim, né? Tem uma jornada, ó. Vai se fazer análise, vai entrar com um pedido, tem, enfim, contar para o cliente os procedimentos, né? Até onde a gente tem algum tipo de cuidado, como você falou, essa jornada que vai ser até ele apropriar esse crédito e depois até consumir, né? Legal. E aí vem um pouco, então, eu vou chamar conosco para apimentar essa conversa toda, vou chamar aqui o nosso Douglas Polesse, ele que também é administrador de formação, mas lida com a questão contábil, né, desde sempre, e ele é responsável na Verity por um setor que é extremamente valioso, que é o sucesso do cliente, ou seja, a principal tarefa dele e da equipe dele é justamente fazer com que os nossos parceiros que estão trabalhando com a ferramenta possam usar o máximo de potencial dela, né? Entendendo ali os aspectos do sistema, mas claro, como aplicar. E Douglas, por favor, entra aqui conosco. Quero que você fale um pouquinho, né? A gente está falando isso, práticas de estimativa, etc, né? Mas vamos lá, o que que você enxerga, o que que você pode contar para a gente do que seria assim uma approach ideal para chegar para um cliente, solicitar o que for necessário, né? Não solicitar em exagero, como falou a Marcela, para você já às vezes não atrapalhar a largada, né? E falar um pouquinho para a gente para essa prática, né, de estimar e poder, de uma maneira, né, dentro do melhor possível, da menor curva de tempo, da menor curva de esforço, como que você consegue, então, pegar aquele seu prospect, né, se não for um cliente ainda, ou então mesmo, como o Felipe falou, né, quem já é da sua base, mas você quer apresentar uma nova lei, uma nova interpretação. Como que você executa isso dentro do menor esforço e energia possível? Vai lá, Douglas, bem-vindo. Isso aí, pessoal. Muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, né? A gente já conversa bastante aí com relação às oficinas promovidas pela BSSP, como essa, e onde a gente tem a oportunidade de mostrar para os alunos do curso aí da BSSP como operacionalizar o trabalho, né? É importantíssimo a gente saber levantar leads, clientes em potencial, como a Marcela bem disse, como também, né, saber elaborar as propostas, saber analisar as informações dos quais o meu cliente fornece, para aí sim elaborar a proposta como o Felipe acabou colocando para a gente, né? Mas e aí? Como executar o trabalho? Como eu vou realizar todo esse levantamento de base de dados de uma forma muito simples e rápida e principalmente segura, né? É utilizando uma plataforma na área tributária, do qual a gente tem essa facilidade na identificação, no levantamento de memória de cálculo, retificação e, por fim, o acompanhamento aí do controle desses créditos tributários, né? E a forma mais segura, então, é com relação a uma plataforma, do qual é a plataforma aqui hoje da Verity, tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e a gente vai ter um cenário geral, basicamente, da ferramenta e como eu considero um ponto inicial para ser analisado no levantamento desses créditos. Então, quais são os passos que eu vou fazer de fato na prática para executar o trabalho? Então, vou projetar aqui minha tela com vocês. Perfeito. Acredito que já esteja aparecendo aí, né? E aí, a primeira questão aqui é o que eu vou solicitar para os meus clientes, né? Onde estão as informações necessárias para executar o trabalho? Eu costumo dizer que a vida da empresa ela está basicamente em 4 declarações acessórias, que são essas declarações aqui na área do SPED. A ECD, a ECF, o FD Contribuições e o FD ICMS-PI. Então, basicamente, para iniciar qualquer levantamento de crédito aqui, a ver essas estimativas, eu preciso de quem? Basicamente desses 4 documentos, né? E a nossa plataforma, ela carrega de uma forma muito rápida e intuitiva essa forma de carregar, basta eu pegar esses arquivos. Primeiro,
solicitando ao meu cliente esses arquivos, tá? Ou uma segunda forma, que é sempre uma forma mais segura de se trabalhar, que é tendo a procuração eletrônica do meu cliente, tá? Uma vez que vocês possuam a procuração eletrônica, eu consigo buscar essas informações, essas declarações de uma forma mais realista e segura, né? Através de um sistema disponibilizado pela Receita Federal que chama Receita NetBX, tá? Através desse programinha eu consigo ir lá, pegar essas declarações acessórias, tendo uma procuração eletrônica ou com o próprio certificado da empresa e vou lá, busco essa informação e trago. Dica, pessoal, por que eu falo e gosto sempre de trabalhar com Receita NetBX? Pelo seguinte motivo. Se você solicita essas declarações para o seu cliente, pode ser que a pessoa que fez essa declaração, ele acabe deixando salvo lá uma declaração antiga, por algum motivo foi feita alguma retificação, e ele não salvou essa retificação lá no diretório da empresa, e na hora de enviar essas declarações para você, ele manda uma declaração desatualizada. O que vai acontecer com vocês? Vocês vão elaborar o trabalho, pior, retificar as informações, tomar crédito dos valores, dos impostos, de uma declaração que hoje está desatualizada. Então, a dica que eu dou para vocês é: busquem sempre ter a confiança no dado que você está trabalhando. E a forma mais fiel e segura que eu vejo hoje é buscar diretamente lá da fonte, que é o portal do governo federal, no caso, o Receita NetBX. Aqui é muito simples, eu pego essas declarações, coloco numa pastinha e essa pastinha eu vou zipar ela, né? Eu zipo ela primeiro para agilizar aí o processo de processamento, de importação desses dados, como também ele vai compactar esses arquivos e para fazer essa importação nos dados. Então, basta eu selecionar ou arrastar a pastinha aqui, eu tenho essas declarações já importadas. Uma vez importada essa declaração, o que eu vou analisar aqui dentro? Na minha área aqui de dashboard, painel, eu tenho a área aqui de informações, tá? Essa área de informações eu consigo visualizar aqui todos os dados que eu vou fazer o trabalho, né? Então imagine só, se eu vou tentar, né, eu vou procurar a oportunidade de tomada de crédito de PIS e COFINS, quais declarações eu vou precisar analisar? Veja, o PIS e COFINS, ele é declarado na declaração do SPED de contribuições, perfeito? No entanto, para que eu consiga identificar possibilidades de oportunidades que eu não tomei o crédito, não basta eu olhar o contribuições, visto que o contribuições eu só coloco aquilo que de fato tomei o crédito. Então, aqui dentro a gente pode utilizar duas declarações. O SPED fiscal. Por que o SPED fiscal? Imagina que você vai analisar uma oportunidade de insumos, por exemplo. Onde vai estar essas informações? Dentro do próprio SPED fiscal. Então, eu vou lá no arquivo do SPED, abro lá, por exemplo, um 670, e lá eu tenho a integralidade, a totalidade das informações de compra de insumos. E é ali que eu vou pegar essas informações e cruzar com contribuições. Então, aqui dentro eu tenho que ter o contribuições, faço o cruzamento com o SPED fiscal, ou também, vamos imaginar que eu vou analisar aluguel do imóvel, né? Por onde que eu vou cruzar? Pelo SPED fiscal? Não, mas sim pela ECD. Então, dentro da plataforma, perceba que eu fazendo esse trabalho manualmente, é um trabalho um tanto a ser feito, né? Eu vou ter que pegar os arquivos, extrair ele para Excel e aí começar a fazer esses cruzamentos. E utilizando já uma plataforma, como é o caso da Verito, eu tenho isso já mais automatizado, né? Douglas, eu tenho que fazer os trabalhos, identifiquei a oportunidade, vou ter que pegar retificado de CPF, pegar DARF para ver se de fato foi recolhido aquele imposto. Eu tenho que carregar essas informações, por exemplo, de forma manual? Não. Dentro da Verity, a gente tem
uma ferramenta poderosíssima aqui, que é o sincronizador de dados, né? Onde que através da procuração que eu tenho com o meu cliente ou o certificado digital, né, da empresa, o próprio sistema ele consegue ir lá no ambiente da ECAC e buscar essas informações e trazer isso de uma forma muito mais rápida e dinâmica, tá? Acompanhar a situação fiscal, acompanhar certidões, tudo isso é muito importante. Para quê? Para antes de iniciar qualquer trabalho de levantamento e recuperação do crédito. Perfeito? Aqui, com as informações dos SPEDs importados, o sistema ele vai levantar aqui diversos dashboards que são informações, né? São demonstrativos que o sistema vai gerando os dados com base no seu SPED. Muito bem. Então, como a gente falou até agora, eu identifiquei um possível lead, identifiquei como fazer essa proposta, né? Conversar com o meu cliente, apresentar essa proposta, oportunidade para o meu cliente, mas como eu vou levantar esse valor? Como eu vou fazer esse cruzamento? Dentro da Verity, a gente tem essas 3 abinhas aqui, oportunidades, tese, elegibilidade, onde que a gente chama de mapa de oportunidades. Então, basicamente, quando eu não tenho um sistema, como que eu levanto o crédito? É aquele trabalho, pegar o SPED, extraio ele para o Excel, pego contribuições, extraio para o Excel, e aí eu começo a cruzar e começo a procurar possíveis oportunidades. Só que imagine o tempo que eu gasto para fazer esse tipo de análise, esse tipo de levantamento de dados, e às vezes eu chego lá no final e eu falo assim, puxa vida, o valor que eu levantei aqui é um valor irrisório, não vai compensar o meu trabalho. E é exatamente isso a proposta da Verity. É trazer esse mapa onde que o sistema vai fazer esse cruzamento e ele aponte quais oportunidades você vai gastar o seu tempo para analisar e quais oportunidades o sistema ele já falou. Olha, nem perca o seu tempo, que aqui eu já vi e não tem absolutamente nada para ser trabalhado. Então, aqui vocês ganham um tempo preciosíssimo nessa identificação. O que ele traz aqui, por exemplo? Na área do PIS e COFINS, ele vai fazer uma análise contábil, onde ele vai cruzar as informações de quem? Da ECD, onde tem a totalidade das informações, com quem? O SPED contribuições, com a declaração de fato que eu tomei o crédito. Então, o aluguel de imóvel, o que ele vai fazer? Ele vai lá na ECD, vai buscar todas as contas relacionadas a aluguel e traz essa informação para você dentro da ferramenta. Em contrapartida, como ele identificou as contas ali dentro do aluguel, por exemplo, ele vai buscar essas informações lá no contribuições para ver se de fato houve ou não a tomada do crédito. No fiscal, então a gente tem aqui diversas oportunidades já mapeadas e aqui ele já vai falando aonde eu vou investir o meu tempo ou não. Então, por exemplo, arrendamento mercantil. Eu vou investir meu tempo para buscar oportunidade de arrendamento? Não. Por que não? Porque o próprio sistema ele já falou, olha, aqui não tem absolutamente nada, tá? Na parte do fiscal, eu vou analisar o SPED fiscal contra o contribuições. Como que ele vai fazer isso? Basicamente, a gente tem aqui as oportunidades, onde existem toda uma parametrização por trás, e ele vai analisar quem? Bens para revenda. Ele vai analisar ali aqueles CFOPs que me remetam à operação de revenda. Combustíveis, aqueles CFOPs que me remetam à operação de combustível 1652, 1653 e assim vai. E aí ele vai cruzar o fiscal contra o contribuições. Porém, perceba que aqui ele vai fazer, e a proposta dessa ferramenta aqui do mapa de oportunidades é você ganhar tempo. Então, aonde eu vou investir meu tempo para analisar de uma forma mais detalhada? Bens para revenda, uso e consumo e combustível. Vou analisar energia elétrica? Não, repara que ele já está olhando o fiscal e já está encontrando o lançamento, tomando o seu crédito no contribuições. Não vou perder tempo aqui, tá? Depois, a gente vai analisar daqui a pouco. Douglas, mas como que eu vou abrir esses números? Eu quero identificar exatamente o item que eu não tomei o crédito. Tem como? Tem. Basicamente,
Aquele trabalho que a gente faria manualmente, de extrair tudo o Excel e começar a cruzar item a item, o sistema ele vai apontar isso para mim. Tá? A parte de específicas, eu consigo visualizar aqui a questão da exclusão do ICMS sobre a base do PIS/COFINS, inclusive retificar o SPED de contribuições. Uma oportunidade que pouca gente acaba trabalhando aqui com relação à exclusão de pedágio. Por quê? Porque fazer na mão é algo um pouco delicado, um pouco complexo. Por que dessa complexidade? Porque eu preciso do XML e lá dentro do XML achar o valor do pedágio, trazer para contribuições para sim fazer a exclusão e ela já vai fazer isso para mim, né? Parte de ICMS, tenho acúmulo de ICMS, eu quero fazer crédito acumulado, por exemplo, utilizar através do ICREDAC aqui para São Paulo, eu consigo visualizar. Fazer isso na mão é algo um pouquinho mais delicado, a plataforma ela consegue fazer esse trabalho. E aqui o que eu preciso basicamente? SPED fiscal, porque é em cima do SPED fiscal que eu vou constituir o meu acúmulo de crédito e fazer a identificação para o aproveitamento desse valor. Parte de IPI, ele vai olhar questão de ressarcimento de IPI, aquele pessoal que acumula valor de IPI. E qual é o remédio para aquela turma que acumula valor de IPI? É pedir o ressarcimento, que é uma oportunidade 100% administrativa. E eu vou fazer esse pedido via onde? Sempre via Perdicomp. Tá? Então, o sistema ele vai fazer uma análise do IPI, se teve transposição de saldo de IPI. Então, aqui o que eu preciso? SPED fiscal também. E ele gera-se todo o valor, né, todos os arquivos inerentes à Perdicomp para aí sim fazer a solicitação. IPI atacadistas, isso daqui também é uma oportunidade que pouca gente trabalha, né? E a ferramenta, de uma forma muito legal, ela acaba fazendo isso. Para quem não conhece essa oportunidade do IPI de atacadista, pessoal, eu recomendo sempre a leitura do artigo 227 do regulamento do IPI, que vai falar exatamente sobre essa oportunidade e como levantar. E tudo isso, a gente pegou esse fundamento legal e trouxe para dentro da ferramenta. Eu vou analisar o que é insumo, aquilo que eu comprei de um atacadista, aquele produto que é tributado pela TIP e versus o KNAI de quem eu estou comprando. Muito legal, muito interessante essa oportunidade também, tá? Aí eu tenho a questão do imposto de renda, a questão lá do PAT, a parte de teses, né? A identificação se a empresa ela tem o potencial de se fazer, por exemplo, exclusão do CMS-ST, tema quentíssimo aqui no mundo tributário, né? Como também levantamento da memória de cálculo, como fazer o cálculo da exclusão do ICMS-ST, a exclusão do ISS, do PIS e COFINS, e por último, a gente tem aqui a elegibilidade, tá? O que é essa elegibilidade? A plataforma, ela vai mostrar para vocês se a empresa ela tem o potencial para fazer aquele trabalho, ou seja, se ela é elegível ou não para se fazer esse trabalho, né? Então, por exemplo, um tema muito recente, ICMS para produtos intermediários, teve aí julgamento recente no STJ, dezembro aí de 2023, falando sobre esse tema, está ganhando muita força isso daqui, que a gente vai precisar. Inicialmente, SPED fiscal. Então, percebam que às vezes a gente olha para as oportunidades e fala assim, parece um bicho de sete cabeças, e às vezes não é, né? Muitas vezes não é. O que eu preciso? Eu preciso saber aonde buscar. E, primeiro, com conhecimento, que é o que vocês estão buscando hoje, através da BSSP, através dos cursos da BSSP. E tendo uma plataforma que te auxilie nessa identificação, ou seja, algo que já esteja parametrizado para se trabalhar, né? Juros sobre capital próprio, lei do bem, PDD, né, que é a provisão de devedores duvidosos, subvenção para investimento, tudo isso a plataforma ela consegue montar para você, se você tem a possibilidade ou não. Perfeito? Tranquilo? Alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí, Vitor? Tá tranquilo? Não? No Legal, boa. momento, vamos lá, o Felipe já respondeu, né? É, o,
a Maressa, acho que é, ou Maressa, perguntou lá, quando o dono da empresa só responde, é melhor você falar com o meu contador do que comigo, né? Aí o É, Felipe respondeu lá, depois eu vou abrir o microfone para o Felipe responder aqui também, né? E aí, Douglas, antes de eu passar para o Felipe só comentar isso, e antes de eu fazer minhas perguntas, tem uma pergunta sobre o farol, tá? A pergunta legal. é do Eduardo. Ele pergunta: o que é risco aí do sistema, né? Explica um Boa, pouquinho, por legal. favor, para nós ali. Eu acho que vale a Boa, pena sobre o farol, né? Sobre também os documentos elegíveis para aquela oportunidade, que é uma explicação legal que ajuda a ganhar tempo. boa. É isso aí, pessoal, muito bom. Vamos lá com relação ao farol aqui, né? Primeira coisa que antes até do farol eu tenho aqui os arquivos necessários. Quais são esses arquivos? Aqueles que eu vou precisar ter para a plataforma rodar ou para executar o trabalho em si, tá? Até, Douglas, Ah, melhor, né? Para a plataforma descobrir a oportunidade, né? Pode exato, ser que, exatamente. dependendo da complexidade, entrem outros arquivos para executar o Isso, trabalho. Mas se você exatamente. verificar ali, é o que é necessário para ele olhar a oportunidade, tese, elegibilidade e te falar, ó, para eu dar a minha temperatura, é o que eu preciso. Vai É lá. isso aí, tá? O farol de risco aqui é o risco que a gente vai colocando para você mensurar o risco de se trabalhar com aquela oportunidade. Então, por exemplo, risco baixo, por exemplo, aluguel de imóvel. Isso é um trabalho já pacificado, né? É aquele trabalho que eu vou analisar lá as regras do PIS e COFINS. Então, por exemplo, é um trabalho de tomada de crédito PIS e COFINS e um aluguel de imóvel, pessoa que o pagamento foi via pessoa física. Posso? Não. Mas se for pessoa jurídica, eu tenho aqueles requisitos para se tomar o crédito. É aquele trabalho, pessoal, que eu levanto o valor, retifico e vida que segue, tá? Eu tenho risco médio, que são aqueles trabalhos que existem jurisprudência hoje, julgamentos dentro do âmbito administrativo, em nível de CARF, por exemplo, né? Então é aquele trabalho em que eu faço o levantamento, mas olha, a gente já fala, pessoal, fiquem atentos, porque vocês poderão ser questionados, né? E aí o risco alto. Esse risco alto, pessoal, olha, vai via judicial, porque administrativa a Receita ela não vai acatar, ela vai glosar o crédito. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento da legislação e dosando esse farol como recomendações. Tá? Em momento algum a gente vai barrar você tomar o crédito, mas a gente vai fazer de tudo possível para mostrar, olha, cuidado com isso, aqui o risco está baixo, aqui está médio ou ele está alto. Perfeito? E o Sendo que o farol, risco alto, né, Douglas, a gente já pode entender que muitas vezes já está associado diretamente a uma via judicial, tá? puramente, exato. Cuidado, turma, que o risco aí não é o êxito, tá? É importante. O risco ele está mais apontando que risco baixo é tudo administrativo, né, Douglas? Tudo administrativo. Você vai fazer É retomada isso do aí. crédito por provavelmente uma retificação, um arquivo complementar, enfim. Isso é risco baixo. O risco médio é ainda administrativo, mas é comum haver um questionamento da Receita. Isso pode subir, né? Pode ser necessário você fazer algum tipo de procedimento administrativo, né? E recorrer de alguma decisão, enfim, mas ainda está na esfera administrativa. E quando você vê risco alto, via de regra, você precisa achar um parceiro jurídico, porque vai precisar, às vezes, acionar judicialmente, né? Mas o Exatamente. risco alto nas oportunidades, ele normalmente indica que aquele assunto já tem jurisprudência, já tem outros casos que já ganharam, entendeu? E é lógico, aí a gente tem que ficar atento ao assunto, né? Se a gente for falar de CMS, ainda mais BSSP, que é o Brasil inteiro, e CMS, é necessário, às vezes, observar um pouco de quais são as decisões judiciais do seu estado, né? Quando forem, por exemplo, aí outros tributos indiretos ou diretos federais, aí nós já estamos na esfera mais alta, né? Que já chega nessa esfera mais federal. Então, de novo, o tributarista precisa ter conhecimento, por quê?
apesar daí ter mais de 70 itens entre oportunidades, teses, elegibilidade, a gente acaba tendo que conhecer cada um, né, Douglas? Mas vamos Isso lá. E o mesmo. farol, que é aí o último aí. A pergunta, exato. O farol aqui, ele tem o intuito, primeiramente, de a imagem aonde chamar mais atenção. Então, repara, às vezes a gente remete, né? Quanto mais estrelas vai me chamar muito mais atenção, significa que eu tenho mais potencial ali dentro para um levantamento do crédito. Entende-se que para cada estrela aqui você possui uma possibilidade de levantamento de um crédito de até 50 mil. 2 estrelas até 100, 3, 150 e assim vai. Tá bom? Então aqui ajuda a visualizar a oportunidade. Onde eu tenho mais estrelas é onde eu posso ter mais oportunidades. Fechou? Tranquilo? Feito isso, a gente tem agora também com relação à plataforma, com relação à tomada do crédito. Douglas, dá para eu abrir essa oportunidade de bens para revenda e visualizar ali no detalhe qual item eu posso tomar esse crédito do PIS e COFINS? Sim, o sistema ele vai mostrar para vocês com relação em nível de detalhe qual é o valor, né? Qual é o item que eu estou trabalhando aqui dentro. Então, por exemplo, uma forma bem rápida de mostrar para vocês. Aqui a gente tem a possibilidade que ele está trazendo para mim as informações, primeiramente que ele traz. Ele vai trazer isso em nível de detalhe, item a item. Como eu tenho aqui o NCM, ele já vai mostrar para mim se esse item ele está ou não tributado pela monofasia do PIS e COFINS, pela ST, pela alíquota zero. E aqui é onde eu vou fazer o apontamento para o sistema para a tomada do crédito. Posso fazer isso individualmente ou posso fazer isso em nível em lote, né? Então, vou colocar todo mundo ali naquelas especificações e tomar esse crédito. Muito Beleza. bem, pessoal. Douglas, ó, uma Pois não. coisa importante aí, eu já vou, mas assim, nosso tempo está chegando já ao fim. Então, uma pergunta aqui que eu coloco para você, Vamos lá. né, fazer a reflexão aqui conosco, né? A gente fala de pegar essas informações, você mencionou bem no começo, os programas que às vezes é melhor buscar lá, e aí vem uma pergunta assim, tá bom, mas é melhor então eu buscar esses dados da Receita. Por que que eu não posso, por exemplo, pegar então do sistema do contador ou pegar do próprio sistema do cliente, né? O Isso. que é o melhor cenário para a gente? Isso. Vamos lá, como eu comentei, aqui é sempre aconselhável, tá? E mais seguro eu sempre pegar da plataforma direta do governo, que no caso, nossos SPEDs é sempre lá pelo Receita Net BX, tá? Porque lá é de fato a declaração que é a última, é a declaração oficial, que é a base que a Receita ela vai utilizar para fazer alguma auditoria ou alguma análise. Eu pegando essas informações lá do meu cliente, pode correr o risco da empresa ter feito alguma retificação, não ter salvo lá na pastinha e ela não ter enviado a declaração atualizada para mim. Ela enviou uma declaração desatualizada. E aí, todo o trabalho que você vai fazer vai ficar aí por terra. Então, nesse caso, sempre a recomendação é: busquem solicitar a procuração com o seu cliente, a procuração eletrônica lá no ECAC, para que você pegue essas informações pelo ReceitaNet. Fechou? Ou seja, ver o cliente não com os nossos olhos, mas com os olhos da Receita, não é Do verdade? fisco, Legal, exatamente. legal. E Felipe, por favor, comenta aí um pouquinho também para nós, né, de forma aí curta, pelo tempo, pelo avançar da hora, na questão ali daquela pergunta, né? E quando você fala com o cliente, ele fala, fala com o meu contador, sendo que o contador às vezes é o último que quer ajudar você a procurar alguma coisa. Como é que você consegue lidar com isso, né? Tanto com o time de contador ali e ao mesmo tempo com o cliente, né? Tentar organizar, harmonizar, né, esse cenário que muitas vezes termina em combate. Vai lá. Show, show. Não, perfeito. Uma dica muito importante nesse momento é você ter uma visão bem estratégica disso. Porque pensem só, pessoal, quando o cliente fala assim, fale com o meu contador, isso não é ruim. Porque pensa, você prospectou aquele cliente, você falou com ele, ele trouxe o contador dele.
Se você deixar claro para o contador que você é um parceiro estratégico dele, você não está lá para auditar o trabalho dele, você está lá para trazer oportunidades para aquele cliente dele. Então, vai trazer resultado para aquele cliente, vai ter um benefício fiscal. E o contador vê isso como um resultado, ele vai ser um grande potencial divulgador do seu trabalho. Então, você trazendo ele para você, pensa que ele tem a carteira de clientes dele, que além daquele cliente que o cliente falou, fala com o meu contador, ele tem diversos clientes como aquele que você abordou. Então, é muito importante, é óbvio, o dono da empresa tem que estar ciente que todo esse processo, ele tem que estar envolvido em todo esse processo, porque esse resultado vai ser para ele, então ele tem que estar assim envolvido. Então, por mais que ele fale assim, fala com o meu contador. E ele está certo em certos aspectos, porque às vezes ele nem sabe o que são essas obrigações acessórias, né? E até ele paga alguém justamente para não querer saber. Essa é a grande verdade. Então é importante, mas deixar trazer ele perto de vocês, porque ele vai ser o maior impactado em todo esse trabalho, ele que vai ser o que vai ganhar resultado. E o contador, você tem que deixar claro para ele que você é um parceiro e não tá lá para auditar o trabalho dele, para falar mal do trabalho dele. Tudo pelo nada com isso. É ao contrário disso. Você tá lá para ser uma extensão do escritório dele. Então é muito importante você formalizar essa parceria, conversar com o contador, explicar isso para ele e falar do seu modelo de negócio para o contador, porque pode ter certeza que se ele confiar em você e trazer resultado para aquele cliente, ele vai te oferecer uma parceria para você divulgar para os outros clientes, porque ele está trazendo o resultado para o cliente dele, que é o que todo cliente quer escutar, diminuição de impostos. Muito bem, muito bom. Então, perfeito. Obrigado, Felipe, todos aqui. Quem está conosco aqui acompanhando, né, esse fórum, esse webinar, eu pergunto aí também, temos aí mais alguma pergunta, algum tema que e nesse momento até já abro, né, para alguém aí que esteja nos assistindo agora, esteja aqui conosco online, queira entrar para comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu entendo que a missão, né, do time aqui está mais do que bem cumprida. A gente conseguiu dividir um pouco com vocês algo que, como eu disse, tenho certeza que, de alguma maneira, tudo que a gente falou aqui hoje, alguém já viveu, já experienciou, né? Experimentou. E aí é claro que a gente está tentando fazer uma união daquilo que a gente vive o dia a dia, daquilo que a gente ouve, né, nas nossas conversas, nos nossos eventos também, e assim vamos criando ali um conhecimento, uma melhoria para solucionar probleminhas aqui e ali. Claro que muitas coisas acabam sendo muito especiais, mas dá para fazer alguma coisa, né? É, temos aqui o André, está agradecendo o Douglas pelo suporte da equipe Verity. Muito obrigado aí, André, pela sua fala. E é isso. Eu quero ver se alguém mais tem uma pergunta para a gente. Fiquem à vontade para comentar conosco. Se não, vou convidar a Jéssica, né, para retornar aqui com a gente. Para a gente poder, então, agradecendo demais, né, essa oportunidade aí da BSSP, que é uma parceira maravilhosa da Verity, porque onde está o conhecimento, onde está tudo que a gente precisa acompanhar, entender, e nós tentamos acompanhá-los, né? Tentando aí tudo que vai sendo mostrado, demonstrado, a gente poder puxar para cá e trazer para vocês. Então, esse é um fórum que a gente fez, então, esse webinar aqui do mês de agosto. Tivemos o Pensar Contabilidade, que foi um evento maravilhoso, né? Tivemos palestras do time Verity lá também e de maravilhosos palestrantes, né? E agora, com certeza, no próximo mês, retomamos aí as nossas atividades normais de fórum, de um entendimento, de uso da ferramenta, porque lembrando, todos os alunos que são do curso de oportunidades tributárias e previdenciárias têm acesso à plataforma do ponto de vista acadêmico. Quem já conhece, se não, procure informações ali com o time BSSP, etc. A gente vai conversando. E é isso então. Jéssica, muito obrigado pela noite maravilhosa, né? Em nosso nome da Vert, eu agradeço a você e a toda a equipe BSSP que nos proporcionou essa noite maravilhosa.
Eu que te agradeço, o professor Victor, a Marcela, o Douglas, todas as pessoas com que ele trouxe aqui. Muito obrigada, tá, gente? Obrigada aos alunos também que estiveram presentes, né? Fez toda a diferença aí, as dúvidas, as perguntas aqui no chat. Muito obrigada pela participação de todo mundo. E aí, entendendo que não tem mais pergunta, tá tudo certo? Foi esclarecido tudo, turma? Aproveitem aí, é o momento que vocês estão com grandes mestres aqui dentro da sala, então acho que o momento é de aproveitar mesmo, tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí. E se não tiver, eu agradeço aí pelo momento, pela oportunidade, pela noite. Desejo uma excelente noite, um bom descanso para todo mundo. E lembrando a turma que amanhã, tá, gente, dia 22 nós temos aula aí de planejamento tributário aplicado com o professor Ricardo Américo, um grande mestre também. Só gente boa. Ó, beijo no coração de vocês, bom descanso e até amanhã. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Boa pessoal. noite. Tchau, tchau.